Bom dia, boa tarde, boa noite, gente querida. Como vão vocês? Tudo bem? Estamos aqui nesse sábado no nosso café espiritual. Já pegou o seu cafezinho? Já pegou a sua Bíblia? Hoje eu estou aqui com a minha Bíblia online e nós vamos para Jó. Deus tem algo a ministrar no nosso coração nessa manhã de hoje. Estamos cedinho, daqui a pouquinho você que está aí acordando, você que está aí se preparando para esse sábado, ou talvez você esteja ouvindo no outro dia, num outro horário, um pouquinho rouca. Estamos aqui em Pouso Alegre, Minas Gerais, está um frio, agora pela manhã, são 6h10, hoje nesse sábado, mas talvez você esteja aí ouvindo num outro horário, preparando o seu coração, o seu tempo para com Deus, para que o Senhor ministre o seu coração. Nossa palavra hoje está em Jó 19 e o versículo, deixa eu ver aqui, 25. Jó 19, 25. E acho que não dá para ver, mas vamos ler juntos. Esteja sempre com a sua Bíblia nas mãos, para que sempre você esteja lendo, meditando na palavra de Deus. E a palavra do Senhor diz assim a nós hoje: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Meus irmãos, Jó estava longe de estar vivendo uma vida confortável. Jó estava longe de estar vivendo um tempo de descanso, de refrigério. Ele não disse, eu penso, ele não disse, eu acho, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. Será que nós sabemos que o nosso Redentor, o nosso Deus, o nosso Salvador, ele vive e ele deu a vida por amor de cada um de nós? Jó ainda não havia vivido o tempo da manifestação do Filho de Deus, mas ele vivia o tempo do Deus vivo, do Deus de promessas, o Deus trino, porque Deus ele sempre foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo de eternidade a eternidade. Mas hoje, queridos, nesse tempo da graça, nós temos a Jesus Cristo, o Redentor, o Salvador da nossa vida, aquele que veio para nos trazer cura, aquele que veio para nos trazer esperança. Jó vivia um tempo de luto, um tempo de enfermidade, um tempo de perda dos seus filhos, perda dos seus bens, perda da sua dignidade, amigos que o confrontavam, acusavam de estar em pecado. E quantas coisas, queridos, aconteceram na vida de Jó. Sim, é bem verdade que Jó, ele não amaldiçoou a Deus, mas ele amaldiçoou o dia em que nasceu. Tamanha a sua dor, tamanha a sua miserabilidade humana. E isso nos faz ver, meus amados irmãos, nessa manhã, tarde, noite, o quanto nós somos pequeninos diante da soberania do nosso Deus. O quanto nós somos limitados diante desse Deus sobrenatural, soberano, onipotente. Esse Deus cujos propósitos são firmes. Havia um propósito na vida de Jó. Havia algo, uma obra a ser completada na vida de Jó. Porque Jó conhecia Deus de ouvir falar. Jó conhecia Deus e era temente a Deus. A palavra declara para nós lá em Jó capítulo 1, um homem íntegro, um homem temente a Deus, um homem que se desviava de fazer o mal. Então, queridos, Jó ele não ficou isento de passar pelas adversidades. E é isso que Jesus hoje quer nos falar. Então não adianta murmurar, não adianta reclamar, não adianta amaldiçoar. Não, querido, a nossa palavra ela tem poder, porque o que ligamos na terra vai ser ligado no céu. Em determinado momento, Jó vai falar:
aquilo que eu temia me aconteceu. Então, queridos, o amor de Deus, o verdadeiro amor, lança fora todo medo. Então, que hoje, nessa manhã, eu estou preparando o café aqui. Daqui a pouquinho, o pessoal está acordando, né? Os filhos, a nora, a mamãe que está aqui com a gente. Então, estou preparando aqui o cafezinho para a galera poder tomar o seu café. Talvez você esteja vivendo seu tempo de consagração. E como nós sempre falamos, queridos, jejum sem propósito, sem oração, sem ler a palavra, não é jejum, é só você deixar de comer. Respeito opiniões contrárias, mas fomos ensinados assim pelo nosso saudoso pastor Haroldo, através da palavra de Deus, amém? Então, o abster do alimento é para mortificar a nossa carne e termos propósitos diante de Deus, para que as obras do Senhor se completem em nossa vida. Então, meus amados irmãos, que nessa manhã de hoje, onde a palavra do Senhor nos diz: eu sei que o meu Redentor vive, que possamos saber, que possamos experimentar, que possamos ser intencionais na nossa busca para com Deus, num propósito de relacionamento com nosso Deus. Nosso Deus é um Deus relacional, aleluia, é um Deus de relacionamento, é um Deus de intimidade, é um Deus que quer se fazer conhecer a cada um de nós. Mas Ele não disse que o fato dele estar íntimo de nós, o fato dele estar verdadeiramente trabalhando em nós nos isentaria de passarmos pelas provações, pelas aflições. Eu sempre lembro aqui que Jesus, o próprio Filho de Deus, ele foi conduzido ao deserto, não foi pelo diabo, foi pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo o impeliu, o conduziu ao deserto, para que ele ali fosse tentado por Satanás e pela palavra ele pudesse então vencer, para nos mostrar, para nos dar o exemplo de que se ele estava ali nos dando esse exemplo, era para que vivêssemos esse exemplo. Viver a palavra, vencer pela palavra, amém, queridos? A palavra é viva, a palavra nos revela a Deus, a palavra nos leva à presença de Deus, porque quanto mais nós praticarmos a palavra, não basta ser ouvinte, tem que ser praticante da palavra. E para praticarmos a palavra, nós temos que ser mais parecidos com Jesus. E para sermos mais parecidos com Jesus, nós temos que ser provados e aprovados na fé, para que possamos aprender, assim como Jó, de não apenas ouvir falar de Deus, mas de saber quem é o Senhor. Não apenas ter, conhecimento teórico, mas verdadeiramente praticarmos a nossa fé. Para quê? Para que a nuvem de testemunhas que nos rodeia, queridos, possam ver, saber e experimentar quem é esse Deus. Que o amor de Jesus, ele moldando o nosso caráter, moldando quem nós somos, porque tudo Deus começa de dentro para fora. Deus, ele não vai começar de fora para dentro, não. Muda o nosso coração, para que depois, colocando a casa em ordem, nós somos a casa de Deus, nós somos o templo do Espírito Santo. Então Deus muda, ele transforma o nosso pensamento, como diz o apóstolo Paulo, renova os nossos pensamentos para que estejamos alinhados. É igual o Wi-Fi. A gente não tem Wi-Fi para nos conectar, estamos aqui nos conectando, nós temos o Wi-Fi celestial que nos conecta ao coração de Deus. Então é isso que Deus quer falar comigo, com você nessa manhã, que nós possamos, então, veja bem, saber
Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Jesus está nos preparando, nos capacitando para coisas maiores, não só na eternidade, porque sim, Ele virá, Ele se levantará. Ah, querida, a trombeta soará para que os santos do Senhor possam encontrá-lo. Mas aqui, nesse tempo presente, Deus também tem grandes coisas a fazer através da minha vida e da sua vida. O testificar de Deus, para que eu sempre lembro também desse texto, que é extraordinário, de quando Elias estava ali com aqueles profetas de Baal e que ele pediu para que descesse fogo dos céus, mas havia um propósito. Não era para que ele se fizesse grande, não era para que as pessoas falassem, nossa, Elias é um homem de Deus, não. Ele disse, Senhor, é para que todos saibam que o Senhor é Deus. A nossa vida, queridos, é para que testifiquemos quem é o Deus da nossa vida. Não é para que possamos ser conhecidos, né? Ah, fulano é bom, ah, pastor, o pastor ciclano é isso, aquilo, não. É para que todos saibam, através da minha vida, da sua vida, que o Senhor é Deus. E Deus vai operar na nossa vida, na vida dos nossos filhos. Deus vai operar na nossa saúde. Deus vai operar nas nossas finanças. Deus, Ele é um Senhor maravilhoso, um Deus maravilhoso, mestre, conselheiro, príncipe da paz, Pai da eternidade. E essa paz que excede o entendimento é o que Ele quer trazer ao nosso coração. Quando nós sabemos que Ele vive, que Ele reina, e nós trazemos isso ao nosso coração, essa paz, ela nos preenche na certeza de que, ainda que passemos pelas adversidades, elas têm tempo, elas têm prazo para terminar. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus é eterno, aleluia. Então, queridos, que essa palavra hoje traga a você a fé, a esperança e a certeza de que Deus está operando. Amém? Queria, então, finalizar essa palavra agradecendo a você que tem estado presente no nosso café espiritual e que transmita a palavra a outros corações, para que mais corações sejam impactados pela palavra de Deus, pelas boas novas, porque nós somos os proclamadores da palavra, das boas novas. Nós temos que nos mover na fé, queridos. Não podemos estagnar. Mova-se na fé em Cristo Jesus, aí na sua casa, aí no seu trabalho. Para de ficar murmurando, mas mova-se em Cristo Jesus. Quando a tristeza, o desânimo chegarem, adore o Senhor, mesmo sem vontade. Adore, mesmo sem vontade. Ore, porque é um exercício de fé diário. Amém? Vamos orar juntos. Pai querido, Pai amado, nós queremos agradecer a Ti, Senhor, porque temos um Deus maravilhoso, porque temos um Deus sobrenatural, porque temos um Deus vivo, aleluia, um Deus que nos traz a vida, um Deus que nos dá vida, e não uma vida qualquer, mas uma vida em abundância. Senhor, nós queremos Te pedir, Pai, que o Senhor esteja agora operando na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, Senhor, que está, Senhor, todos os dias ouvindo a Tua palavra, meditando na Tua palavra conosco, Pai. Visita esse lar, visita essas famílias, Senhor, para que eles verdadeiramente possam declarar isso. Eu sei que o meu Redentor vive, aleluia. Jesus vive, Jesus reina, Jesus vive em nós, Jesus vive na vida dos nossos filhos. Nós profetizamos sobre os nossos filhos, cadeias sejam quebradas nessa manhã, Pai, nessa tarde, nessa noite. Senhor, enfermidades saiam em nome de Jesus. Senhor,
que haja libertação, que haja cura, que haja transformação, Senhor, porque nós sabemos e cremos que o nosso Redentor vive. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Que seja um dia, Senhor, sobrenatural. Que seja um dia, Senhor, da manifestação do poder de Deus na vida, Senhor, desse irmão, dessa irmã, nessa casa, nesse trabalho, Senhor, mas principalmente na mente e no coração de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos. Então, amanhã te espero para o nosso café espiritual. Um pouquinho rouca, mas eu vou melhorar em nome de Jesus. E amanhã, domingo, estamos na Kingdom Niterói pela manhã e na Kingdom em Maricá à noite, com a voz melhor, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Até amanhã no nosso café espiritual. Deus te abençoe. Shalom. Adonai.